convenci meu marido a termos um casamento aberto, mas após ele começar a sair com outras mulheres, me arrependi profundamente e pedi para fechar o casamento. Olá, pessoal. Meu nome é Ana, tenho 32 anos, e estou prestes a compartilhar com vocês a história do maior erro da minha vida e que quase custou meu casamento. Há 7 anos, me casei com Carlos, meu namorado da faculdade. Aos olhos de todos, tínhamos uma vida perfeita. Carreiras bem-sucedidas, uma casa linda nos subúrbios, viagens frequentes para destinos exóticos. Mas por trás dessa fachada de perfeição, algo estava faltando. Eu não sabia o que exatamente, mas sentia um vazio crescente. Foi esse sentimento que me levou a tomar uma decisão que mudaria tudo: pedir ao meu marido para abrir nosso casamento. Hoje, olhando para trás, me arrependo profundamente. Carlos e eu nos conhecemos no primeiro ano da faculdade de Direito. Lembro-me vividamente daquele dia. Eu estava lutando com uma pilha de livros na biblioteca quando ele se ofereceu para ajudar. Nossos olhares se cruzaram, e foi como se o mundo ao redor desaparecesse. Clichê, eu sei, mas foi exatamente assim que me senti. Começamos a estudar juntos, o que logo se transformou em encontros para tomar café, depois jantares. Antes que percebêssemos, estávamos namorando. Carlos era tudo que eu sempre quis em um parceiro. Inteligente, ambicioso, carinhoso, não vou mentir, incrivelmente atraente. Passávamos horas debatendo casos jurídicos, sonhando com nosso futuro, claro, nos perdendo um no outro. Nos formamos com honras e, como havíamos planejado, conseguimos empregos em escritórios de advocacia prestigiados em São Paulo. Foi um período intenso de nossas vidas. Trabalhávamos longas horas, muitas vezes nos víamos apenas tarde da noite, exaustos, mas sempre felizes por estarmos juntos. 2 anos depois da formatura, Carlos me pediu em casamento durante uma viagem a Paris. Foi perfeito. O anel, as palavras, o cenário. Eu estava nas nuvens. Nosso casamento, 6 meses depois, foi um evento de tirar o fôlego. 300 convidados, uma cerimônia emocionante e uma festa que durou até o amanhecer. Começamos nossa vida de casados em um apartamento pequeno, mas aconchegante, no centro da cidade. Nos primeiros anos, cada dia parecia uma aventura. Aprendemos a cozinhar juntos, com alguns desastres hilários no caminho. Decoramos nossa casa e nos apoiamos mutuamente em nossas carreiras em ascensão. Aos finais de semana, explorávamos a cidade, descobrindo novos restaurantes, visitando exposições de arte ou simplesmente passando horas no parque, fazendo planos para o futuro. Falávamos sobre ter filhos, comprar uma casa maior, viajar pelo mundo. Tudo parecia possível quando estávamos juntos. Nossa vida sexual era apaixonada e frequente. Carlos sempre foi atencioso e criativo na cama, sempre disposto a experimentar coisas novas. Eu me sentia desejada, amada e segura em seus braços. Conforme nossas carreiras decolaram, começamos a colher os frutos do nosso trabalho duro. Viagens internacionais, jantares em restaurantes estrelados, roupas de grife. Compramos nossa casa dos sonhos nos subúrbios, com um grande quintal e espaço para uma família futura. Nossos amigos nos invejavam, dizendo que éramos o casal perfeito. Mas por volta do nosso 5º ano de casamento, comecei a sentir uma inquietação que não conseguia nomear. As noites de sexta-feira, antes tão animadas com planos e risadas, agora pareciam previsíveis. Carlos chegava tarde do trabalho. Eu já estava no sofá assistindo a alguma série. Jantávamos em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos ou celulares. No início, atribuí essa sensação ao estresse do trabalho ou à rotina natural de um casamento longo. Mas aos poucos, percebi que era mais do que isso. Comecei a me pegar olhando para outros homens na rua, imaginando como seria estar com alguém diferente. A ideia me assustava e me excitava ao mesmo tempo. Uma noite, durante um jantar com amigos, um casal mencionou casualmente que estavam em um relacionamento aberto. A conversa mudou rapidamente de assunto, mas aquela ideia ficou martelando na minha cabeça por semanas. Comecei a pesquisar sobre o assunto online, lendo artigos e fóruns sobre não monogamia. Quanto mais eu lia, mais a ideia parecia atraente. Imaginava que poderia ser a solução para a monotonia que sentia, uma forma de trazer de volta a excitação dos primeiros anos, sem abrir mão da segurança e do amor que tinha com Carlos. O que eu não percebia na época era que estava buscando uma solução externa para um problema interno. Em vez de conversar abertamente com Carlos sobre meus sentimentos de insatisfação, estava fantasiando com uma saída que parecia mais fácil e emocionante. Foi nesse estado de mente, confusa e ansiosa por mudança, que tomei a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Uma decisão que, olhando para trás, desencadeou uma série de eventos que quase destruíram tudo que havíamos construído juntos. A ideia de abrir nosso casamento ficou martelando na minha cabeça por semanas. Eu oscilava entre momentos de excitação com a possibilidade e ondas de culpa por sequer considerar isso. Mas quanto mais eu pensava, mais eu me convencia de que poderia ser a solução para a monotonia que vinha sentindo. Numa noite de sábado, decidimos ficar em casa. Tínhamos planos de sair com amigos, mas Carlos cancelou, dizendo que estava exausto após uma semana particularmente estressante no escritório.
Parte de mim ficou irritada com a mudança de planos, mas outra parte viu isso como uma oportunidade. Abri uma garrafa de vinho tinto, nosso favorito, um Malbec argentino que compramos em nossa última viagem a Buenos Aires. Carlos estava no sofá, absorto em seu tablet, provavelmente respondendo e-mails de trabalho. Servi 2 taças e me sentei ao lado dele, meu coração batendo forte. Carlos, comecei, minha voz tremendo levemente. Precisamos conversar sobre algo importante. Ele ergueu os olhos do tablet, uma expressão de preocupação cruzando seu rosto. Está tudo bem, Ana. Tomei um grande gole de vinho, buscando coragem. Sim, está. Eu só, bem, tenho pensado muito sobre nós, sobre nosso casamento. Carlos colocou o tablet de lado, agora totalmente focado em mim. O que tem nosso casamento? Respirei fundo e soltei. O que você acha de abrirmos nosso casamento? O tablet escorregou de seu colo e caiu no chão com um baque surdo. Carlos me olhou como se eu tivesse 2 cabeças. O quê? Ele perguntou, sua voz uma mistura de choque e confusão. Comecei a falar rapidamente, as palavras saindo em uma torrente nervosa. Expliquei sobre os artigos que tinha lido, sobre casais que praticavam não monogamia ética, sobre como isso poderia trazer uma nova energia para nosso relacionamento. Pense nisso, eu disse, gesticulando com minha taça de vinho, quase derramando. Poderíamos explorar novas experiências, conhecer pessoas diferentes, e ainda assim voltar um para o outro. Não seria libertador. Carlos ficou em silêncio por um longo momento, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa e controlada. Ana, você não está feliz comigo. Senti um aperto no peito. Claro que estou feliz com você, Carlos. Não é isso. É só que, às vezes sinto que estamos caindo na rotina, sabe? Não sente que perdemos um pouco daquela faísca dos primeiros anos. Ele se levantou abruptamente, andando pela sala. Então sua solução é dormir com outras pessoas? É isso. Não é só sobre sexo, argumentei, embora uma parte de mim soubesse que era, pelo menos parcialmente, sobre isso. É sobre crescimento pessoal, sobre explorar diferentes aspectos de nós mesmos. Carlos passou a mão pelos cabelos, um gesto que eu conhecia bem. Ele fazia isso quando estava profundamente perturbado. Ana, isso é muita coisa para processar. Você realmente quer isso? Já pensou nas consequências? Levantei-me e fui até ele, colocando minhas mãos em seus braços. Eu sei que parece assustador, mas pense nisso. Poderíamos estabelecer regras, limites. Seria algo que faríamos juntos, como um casal. Ele me olhou nos olhos e viu uma mistura de medo e curiosidade. E se um de nós se apaixonar por outra pessoa? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Eu não tinha considerado realmente essa possibilidade. Isso não vai acontecer, disse, com mais confiança do que sentia. Nosso amor é mais forte que isso. Passamos as próximas horas conversando, debatendo, às vezes discutindo acaloradamente. Carlos fez perguntas que eu não estava preparada para responder. Havia alguém específico em mente? Não, eu insisti, embora a imagem de um colega de trabalho tenha brevemente cruzado minha mente. Como isso afetaria nossos planos de ter filhos? E se nossas famílias descobrissem? À medida que a noite avançava e a garrafa de vinho esvaziava, a conversa se tornou mais emotiva. Chorei em um momento, frustrada por não conseguir expressar exatamente o que estava sentindo. Carlos me abraçou, e por um instante, me perguntei se não estava cometendo um terrível erro. Finalmente, quando o sol já começava a nascer, Carlos disse algo que me surpreendeu. Ok, Ana. Vamos considerar isso. Não estou dizendo sim, mas também não estou dizendo não. Precisamos pensar mais sobre isso, pesquisar, talvez até falar com um terapeuta. Senti uma onda de alívio e excitação. Sério? Você está aberto a isso? Ele deu de ombros, parecendo exausto. Ana, eu amo você. Se isso é algo que você realmente quer explorar, então, vamos explorar juntos. Naquele momento, me joguei em seus braços, sentindo uma mistura de gratidão e antecipação. O que eu não percebi então era que aquela noite marcava o início de uma jornada que testaria os limites do nosso amor e mudaria nossas vidas para sempre. Enquanto adormecíamos nos braços um do outro, exaustos pela conversa emocional, eu não tinha ideia das tempestades que estavam por vir. Naquele momento, tudo o que sentia era uma sensação vertiginosa de possibilidades. Nas semanas seguintes à nossa conversa inicial, nossa sala de estar se transformou em uma espécie de sala de negociações. Carlos e eu passamos horas discutindo, debatendo, às vezes, discutindo acaloradamente sobre como exatamente nosso novo arranjo funcionaria. Estabelecemos regras que pareciam lógicas e seguras, sempre usar proteção, não trazer ninguém para nossa casa, nosso espaço sagrado, como Carlos chamava, não se envolver com amigos mútuos ou colegas de trabalho. Concordamos em sermos honestos sobre nossos encontros, mas sem entrar em detalhes gráficos, uma linha tênue entre honestidade e preservação dos sentimentos um do outro. Uma regra que Carlos insistiu, e que na época me pareceu razoável, era que não passaríamos a noite fora.
Sempre voltamos um para o outro, ele disse, com uma intensidade que me surpreendeu. Discutimos também sobre aplicativos de encontros. Decidimos criar perfis separados, mas fomos honestos neles sobre sermos casados e estarmos em um relacionamento aberto. Transparência total, foi como concordamos. Eu estava animada, sentindo como se estivéssemos prestes a embarcar em uma grande aventura. Passava horas imaginando as possibilidades, as novas experiências que poderíamos ter. Carlos, por outro lado, parecia mais reservado. Ele dizia que estava curioso para explorar esse novo aspecto de nossa vida, mas eu podia ver a hesitação em seus olhos quando discutíamos os detalhes práticos. Uma noite, enquanto finalizávamos nossa lista de regras, Carlos me perguntou algo que me pegou de surpresa. E se um de nós quiser parar? Como decidimos que não está funcionando? Na hora, descartei a pergunta, assegurando de que revisaríamos tudo regularmente e que poderíamos ajustar ou parar a qualquer momento. Mas aquela pergunta ficou ecoando na minha mente. O que não percebemos na época, ou talvez tenhamos escolhido ignorar, era que sob a superfície de todas essas discussões práticas, ambos estávamos aterrorizados. Eu tinha medo de que Carlos encontrasse alguém melhor que eu, alguém mais jovem, mais excitante. E agora sei que Carlos temia me perder completamente, que esse novo arranjo fosse apenas o primeiro passo para o fim de nosso casamento. Olhando para trás, percebo que nossas regras e expectativas, por mais bem intencionadas que fossem, eram como tentar conter um tsunami com uma rede de pesca. Não tínhamos ideia das forças emocionais que estávamos prestes a desencadear. Meu primeiro encontro foi com um homem chamado Marcos, que conheci através de um aplicativo de relacionamentos. Passei horas me arrumando, escolhendo cuidadosamente cada detalhe do meu visual. Enquanto me olhava no espelho, senti uma mistura de excitação e culpa que fez meu estômago revirar. Marcos era tudo que eu não esperava e, ao mesmo tempo, exatamente o que eu procurava. Alto, moreno, com um sorriso fácil e olhos que pareciam ler minha alma. Ele era completamente diferente de Carlos. Nos encontramos em um bar moderno no centro da cidade, um lugar onde eu sabia que não encontraria ninguém conhecido. A conversa fluiu facilmente, regada a martinis e risadas. Marcos era inteligente, bem-humorado, acima de tudo, novo. Cada palavra, cada gesto, cada olhar era uma descoberta emocionante. Em um momento de coragem, ou talvez fosse o terceiro martini, deixei que sua mão tocasse a minha sobre a mesa. O contato enviou arrepios por todo o meu corpo. Quando nos beijamos, foi como se uma corrente elétrica passasse por mim. A adrenalina era intoxicante. Me senti viva, poderosa, desejada de uma forma que não sentia há anos. Voltei para casa naquela noite com a cabeça girando, não apenas pelo álcool, mas pela emoção da novidade. Entrei em casa nas pontas dos pés, como uma adolescente voltando de uma festa proibida. Carlos estava dormindo no sofá, a TV ainda ligada. Por um momento, fiquei parada olhando para ele, sentindo uma estranha mistura de amor, culpa e uma pitada de ressentimento que não consegui entender completamente. Nos dias que se seguiram, me peguei sorrindo para o nada, relembrando momentos do encontro. Checava meu celular obsessivamente, esperando mensagens de Marcos. Cada notificação fazia meu coração saltar. Carlos, por outro lado, parecia estar lutando com nossa nova realidade. Ele dizia que estava trabalhando nisso, mas eu podia ver a hesitação em seus olhos cada vez que eu mencionava sair novamente. Parte de mim se sentia culpada por estar aproveitando tanto enquanto ele parecia estar sofrendo. Mas outra parte, uma parte que agora me envergonho, estava secretamente aliviada. Eu tinha toda a emoção da novidade sem a ameaça real de perder meu marido. Era como ter o melhor dos dois mundos, ou pelo menos era o que eu pensava na época. Uma noite, enquanto jantávamos em silêncio, Carlos finalmente falou sobre o assunto. Você parece diferente, ele disse, seus olhos fixos no prato. Mais feliz, talvez. Senti meu rosto esquentar. É só que é emocionante, sabe? Conhecer pessoas novas, ter novas experiências. Tentei soar casual, mas minha voz tremeu levemente. Carlos assentiu lentamente, ainda sem olhar para mim. Entendo, ele disse, mas seu tom sugeria o contrário. Fico feliz que você esteja aproveitando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Naquele momento, senti o primeiro tremor do que viria a ser um terremoto em nosso relacionamento. Mas, cega pela excitação da novidade e pelo meu próprio egoísmo, ignorei os sinais de alerta. Continuei a me encontrar com Marcos e, eventualmente, com outros homens. Cada novo encontro era uma dose de adrenalina, uma fuga da monotonia que eu havia sentido em meu casamento. Eu estava viciada na sensação, sempre buscando o próximo. O que eu não percebia era que, a cada novo encontro, cada nova experiência, eu estava cavando um fosso cada vez mais profundo entre mim e Carlos. Um fosso que, em breve, se tornaria quase impossível de atravessar. Conforme as semanas se passaram, comecei a notar mudanças sutis em nosso relacionamento. No início, eram pequenas coisas que eu tentava ignorar. Carlos e eu conversávamos menos durante o jantar. Nossos olhares não se encontravam com a mesma frequência. O toque casual,
que antes era tão natural entre nós, tornou-se raro e quase hesitante. Uma noite, enquanto preparávamos o jantar juntos, algo que costumávamos fazer com alegria e intimidade, percebi que estávamos trabalhando em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Tentei iniciar uma conversa sobre o meu dia no trabalho, mas Carlos apenas murmurou respostas monossilábicas. Quando perguntei se estava tudo bem, ele deu de ombros e disse que estava apenas cansado. Nossos jantares, antes momentos de conexão e risadas, agora eram pontuados por silêncios desconfortáveis. Eu me pegava verificando meu telefone com mais frequência, ansiosa por mensagens de Marcos ou outros matches do aplicativo. Carlos, por sua vez, parecia cada vez mais distante, muitas vezes se retirando para seu escritório logo após a refeição. O sexo, quando acontecia, parecia mecânico, como se estivéssemos apenas cumprindo uma obrigação. A paixão e a intimidade que antes caracterizavam nossos momentos íntimos tinham dado lugar a uma espécie de rotina sem alma. Eu me pegava comparando esses momentos com meus encontros fora do casamento, e a culpa que sentia por fazer essas comparações só aumentava minha ansiedade. Um dia, enquanto tomávamos café da manhã, Carlos mencionou casualmente que tinha marcado um encontro para a noite seguinte. Foi como se alguém tivesse jogado um balde de água fria sobre mim. Meu estômago se contorceu de uma forma que eu não esperava. Sorri e disse que estava feliz por ele, mas por dentro, estava em pânico. Passei o dia seguinte em um turbilhão de emoções conflitantes. Parte de mim queria que Carlos se divertisse, que experimentasse a mesma excitação que eu tinha sentido. Outra parte, uma parte maior do que eu gostaria de admitir, estava consumida por ciúmes e medo. Naquela noite, enquanto ele se arrumava para sair, eu me tranquei no banheiro e chorei silenciosamente. Olhei para meu reflexo no espelho, mal reconhecendo a mulher que me encarava de volta. O que eu tinha feito com o nosso casamento, o que eu tinha feito comigo mesma. Quando Carlos voltou, tarde da noite, fingi estar dormindo. Senti quando ele se deitou ao meu lado, e o espaço entre nós na cama parecia um abismo intransponível. Pela primeira vez desde que nos casamos, senti-me completamente sozinha deitada ao lado do meu marido. Na manhã seguinte, tentei agir normalmente, como se nada tivesse mudado. Perguntei sobre o encontro dele, tentando soar casual e despreocupada. Carlos deu respostas vagas, claramente desconfortável com a conversa. Percebi que nossa promessa de honestidade estava se desgastando rapidamente. Foi nesse momento que comecei a questionar seriamente nossa decisão. A liberdade que eu tinha imaginado parecia agora uma prisão de ansiedade e dúvida. A excitação dos novos encontros não compensava a erosão lenta e constante da intimidade e confiança que Carlos e eu havíamos construído ao longo dos anos. Mas como eu poderia expressar essas preocupações? Como eu poderia dizer a Carlos que estava tendo dúvidas, quando fui eu quem insistiu nessa mudança em primeiro lugar? O medo de parecer hipócrita, de admitir que tinha cometido um erro, me paralisava. Enquanto observava Carlos sair para o trabalho naquela manhã, senti um nó no estômago. A realidade de nossa nova situação estava se impondo de maneiras que eu nunca tinha previsto, e eu não fazia ideia de como lidar com isso. Para minha surpresa e crescente horror, Carlos começou a florescer em nosso novo arranjo. No início, eram mudanças sutis. Ele começou a se vestir com mais cuidado, passou a frequentar a academia com mais regularidade, e seu humor parecia melhorar gradualmente. Em outras circunstâncias, eu teria ficado feliz com essas mudanças, mas não pude evitar o sentimento de que elas não eram para mim. Carlos começou a sair mais, muitas vezes sem me dar detalhes sobre seus planos. Ele sorria mais, mas raramente esses sorrisos eram dirigidos a mim. Um dia, voltando mais cedo do trabalho, o peguei ao telefone na varanda. Ele ria de uma forma que eu não ouvia há anos, aquela risada despreocupada e genuína que costumava ser reservada para nossas piadas internas. Meu coração se partiu um pouco naquele momento. Percebi que, em minha busca por excitação e novidade, eu tinha inadvertidamente empurrado meu marido para os braços de outra pessoa. A ironia da situação não me escapou. Eu, que tinha iniciado tudo isso, agora me via consumida por ciúmes e insegurança. O ponto de virada veio quando Carlos cancelou nossa tradicional viagem de aniversário de casamento. Tínhamos o costume de passar um fim de semana em uma pousada na praia todo ano, era nossa tradição desde o início do casamento. Quando ele disse que tinha outros planos, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Naquela noite, deitada sozinha em nossa cama, a realização me atingiu como um trem. Eu havia aberto uma porta que não sabia como fechar. O casamento aberto, que eu imaginava que nos aproximaria, estava nos afastando mais do que nunca. Tudo explodiu numa noite de sexta-feira. Eu tinha passado o dia inteiro ansiosa, sabendo que Carlos tinha um encontro. Tentei me distrair com trabalho, com TV, até mesmo liguei para minha mãe, algo que raramente fazia nos últimos tempos. Nada adiantou. Carlos chegou tarde, por volta das 23 horas. Assim que ele entrou, senti o cheiro, um perfume que não era o meu, um perfume que eu não conhecia. Naquele momento, algo dentro de mim estalou. Anos de frustração reprimida, meses de ansiedade e ciúmes, tudo veio à tona de uma vez. Na hora, comecei a gritar.
Acusei-o de não me amar mais, de estar me traindo. A ironia dessa acusação não me ocorreu no momento. Lágrimas corriam pelo meu rosto enquanto eu despejava todas as minhas inseguranças e medos. Carlos, inicialmente atordoado, começou a revidar. Ele gritou de volta, dizendo que foi eu quem quis isso, que ele só estava fazendo o que tínhamos concordado. Você não pode mudar as regras só porque não está gostando mais do jogo, Ana. Ele bradou, sua voz uma mistura de raiva e mágoa. No meio da discussão, as palavras simplesmente saíram. Eu quero parar. Quero voltar ao que éramos antes. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Carlos me olhou, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Quando ele finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Não sei se podemos, Ana. Não sei se há um antes para voltarmos. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Pela primeira vez, enfrentei a possibilidade real de que nosso casamento pudesse terminar. O medo dessa perda era avassalador. As semanas seguintes foram um turbilhão. Tentamos fechar nosso casamento novamente, mas a confiança havia sido profundamente abalada. Cada mensagem no celular de Carlos me deixava ansiosa. Cada vez que eu saía, via a dúvida em seus olhos, provavelmente se perguntando se eu realmente estava indo onde dizia que ia. Nossos dias eram uma mistura de tentativas desajeitadas de normalidade e discussões intensas. Tentávamos retomar nossas antigas rotinas, jantares juntos, maratonas de séries nos fins de semana, mas tudo parecia forçado, como se estivéssemos atuando em uma peça mal ensaiada de nossas vidas anteriores. Após uma particularmente dolorosa discussão, onde Carlos me acusou de ter quebrado nosso casamento e eu acusei de ter se apaixonado por outra pessoa, algo que ele negou veementemente, decidimos buscar ajuda profissional. Começamos a terapia de casal. Nossas primeiras sessões foram tensas e frequentemente terminavam com um de nós, geralmente eu, em lágrimas. Foi doloroso e muitas vezes humilhante expor nossas feridas a um estranho. Tivemos que enfrentar verdades desconfortáveis sobre nós mesmos e nosso relacionamento. Aprendi sobre meus próprios medos de intimidade e compromisso, como eu tinha usado a ideia de um casamento aberto como uma fuga de problemas mais profundos em nosso relacionamento e em mim mesma. Carlos, por sua vez, confrontou sua tendência de suprimir suas necessidades para me agradar, como isso tinha levado a um ressentimento silencioso que explodiu quando teve a chance. Lentamente, muito lentamente, começamos a reconstruir. Reaprendemos a conversar um com o outro, a realmente ouvir. Estabelecemos novos limites e expectativas, desta vez com uma compreensão mais profunda de nossas necessidades e vulnerabilidades. Não foi fácil. Houve momentos em que pensei em desistir, em que a dor parecia grande demais para suportar. Mas havia também momentos de esperança, um toque gentil, um olhar de compreensão, uma risada compartilhada que lembrava os bons tempos. O processo de cura ainda está em andamento. Mas cada pequeno passo, cada conversa honesta, cada momento de reconexão, nos lembra porque escolhemos um ao outro em primeiro lugar e porque vale a pena lutar pelo que temos. Atualização. Olá pessoal. Faz bastante tempo que não apareço por aqui, mas decidi que precisava trazer uma atualização para vocês. Se passou 2 anos depois daquela fatídica decisão, Carlos e eu ainda estamos juntos. Acho que vocês não esperavam por essa, né? Acreditem, nem eu. Nosso casamento não é perfeito. Na verdade, está longe disso. Mas é real, honesto e, mais importante, exclusivo. Olhando para trás, percebo que o que eu buscava não era liberdade sexual, mas uma fuga das responsabilidades e desafios de um relacionamento de longo prazo. Aprendi da maneira mais difícil que a grama do vizinho só parece mais verde porque não somos nós que a regamos todos os dias. Para qualquer casal considerando abrir seu relacionamento, meu conselho é: pensem muito, muito bem. Conversem exaustivamente. E se decidirem seguir em frente, estejam preparados para consequências que talvez não possam prever ou controlar. No meu caso, Carlos e eu, estamos conseguindo passar por essa tempestade, mas pode ser que você não dê a mesma sorte. Ainda assim, vivo com o arrependimento de ter arriscado algo precioso por uma fantasia. Mas também vivo com a esperança de que, através desse erro, Carlos e eu encontramos uma conexão mais profunda e verdadeira. É um preço alto, mas é o que temos. E a cada dia, escolhemos um ao outro novamente. E assim termina a história de Ana e Carlos. Que jornada intensa, não é? Pessoalmente, acho que essa história nos mostra como é importante comunicar e trabalhar nos problemas do relacionamento antes de tomar decisões drásticas. Às vezes, o que parece uma solução pode acabar criando problemas ainda maiores. E você, o que achou? Acha que Ana e Carlos fizeram a escolha certa ao tentar salvar o casamento ou deveriam ter seguido caminhos separados? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais como essa, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas histórias incríveis para
vocês. Ah, e a próxima história já está no forno, mas enquanto ela não sai, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo na tela agora. Garanto que você não vai se arrepender. E antes de ir, não deixe de conferir a descrição do vídeo. Lá você vai encontrar links para nossas melhores playlists e vídeos relacionados. Tem muito mais conteúdo incrível esperando por você. Valeu por assistir e até a próxima!